Ao livro de Judas, capítulo 1. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Então, meus amigos, prestem bem atenção. Os anjos que abandonaram os limites da sua própria autoridade, o lugar onde moravam, esses anjos estão amarrados com correntes eternas na escuridão, no inferno, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Que dia é esse? O dia do juízo. Então vejam, se Deus não poupou esses anjos que abandonaram o limite da sua autoridade, muito embora Deus tenha tirado o povo da escravidão, que vivia escravos na terra do Egito, mas após terem sido tirados dessa escravidão, eles não creram. Então foram destruídos, mas não por Deus. Porque a vontade de Deus não é destruir ninguém. Pelo contrário, Deus ele quer salvar, ele quer libertar. Mas cada ser que possui o seu livre-arbítrio, assim como os anjos possuíam e possuem, mas abandonaram os limites da sua própria autoridade, eles fizeram uma escolha. Nós, seres humanos, também temos, cada um de nós, uma escolha a fazer. E se nós escolhermos mal, então nós iremos colher os frutos dessa escolha. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele não pode ser culpado por uma decisão sua ou minha. Se nossa decisão estiver fora daquilo que Ele coloca como caminho para nos proteger,
Então, ele não tem culpa, porque a escolha é nossa. Deus nos amou de uma tal forma que ele nos deu liberdade para escolher, mesmo sabendo que a gente poderia usar mal essa liberdade. Porque Deus não é um tirano, Deus não é um déspota. Deus, ele é amor, e amor significa liberdade. No versículo 7 ele continua dizendo: lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Ou seja, existe um aviso claro para todos. Existe um inferno, o fogo eterno. E aqui os adventistas tratam como uma figura de linguagem, mas aqui está claro, Judas está falando. O fogo eterno não é uma figura de linguagem, existe. Aqueles que torcem a palavra de Deus, aqueles que vão além do que dizem as Escrituras, sofrerão o castigo eterno. Lá no livro de Apocalipse diz que essas pessoas que pregam além daquilo que é ensinado nas Escrituras, ou retiram aquilo que deveria ensinar e não ensinam, sofrerão os flagelos que a Bíblia descreve. Esse flagelo é o fogo eterno. O fogo eterno existe, mas Deus não criou o inferno para o ser humano. Ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Todavia, muitos têm optado pela desobediência. Muitos têm optado em viver na escuridão, na imoralidade sexual. Não abandonam, mesmo sabendo que precisam abandonar, mesmo sabendo que não é bom, que não é justo, insistem em cometer imoralidades e pecados sexuais. Assim como esses anjos que abandonaram os limites da sua própria autoridade e se misturaram com as mulheres na época antes do dilúvio. E isso você pode ver no livro de Enoque, que infelizmente não foi incluído na Bíblia, mas Enoque fala exatamente sobre esses anjos que abandonaram a autoridade espiritual que eles possuíam e desceram ao planeta Terra para cometer imoralidades e pecados sexuais com mulheres, enfim, com toda sorte de coisas que você possa imaginar. Eu não vou descrever aqui, mas você pode imaginar, né? O que você conhece hoje, naquela época aconteceu e aconteceu pior. Então, essas mulheres deram à luz a monstros gigantes, que não só eram gigantes, mas eram seres ruins, maus, que cometiam homicídios, atrocidades. E enfim, esses seres, infelizmente, não foram destruídos com o dilúvio, o que era para ser, mas sobreviveram e continuaram dando sequência à sua raça aqui na Terra. Alguns chamam de reptilianos, outros chamam de, enfim, tem várias classes aí, nórdicos, por aí vai. Eu não sei ao certo como cada um deles se chama, até porque isso não tem muita base, mas eu sei que eles estão por aí e estão em lugares de poder, digamos,
de poder internacional, de destaque, ocupando monarquias, lugares onde só os monarcas podem ocupar. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu não sei, eu não posso dizer aquilo que eu não sei. Mas o que eu sei é o que está escrito aqui. E hoje muitos continuam cometendo essas imoralidades, pecados sexuais e outras coisas mais. Enfim, essas pessoas sofreram, aliás, esses anjos sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Aqui o livro de Judas, um capítulo só, ele fala exatamente coisas que estão acontecendo atualmente, que já aconteciam naquela época. Então no versículo 8 ele continua: do mesmo modo esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Vejam, esse canal aqui tem poucas pessoas, quase nenhuma curtida, poucas visualizações, porque as pessoas estão mais preocupadas em assistir espetáculos, elas estão mais preocupadas com aquilo que mexe com as suas emoções, elas não querem se debruçar sobre a palavra e raciocinar, refletir sobre a palavra de Deus. Elas querem emoções. E essas pessoas simplesmente não querem saber de Deus.
Por quê? Porque seguem os seus próprios desejos. No versículo 19, são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é dominado pelos seus desejos naturais. No versículo 20, porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia. Com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Aqui seria um medo mais voltado para o receio, né? Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com receio, com ressalva, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém.